Se você estava procurando por um editor de fotos que fosse extremamente funcional, leve de rodar no seu computador e melhor ainda, 100% gratuito, então você está no vídeo certo. Vamos lá para a página do GIMP, que eu vou te ensinar a baixar, instalar e dar os primeiros passos no aplicativo. Então vamos lá. Estou aqui na página do GIMP, onde você pode digitar no seu navegador gimp.org para ser direcionado ou clicar no link que eu vou deixar aqui embaixo na descrição. Você pode clicar para traduzir para português, fechar a janela e aí você percebe que eles estão comemorando 30 anos de aplicativo que foi lançado. Então, isso já é um sinal de muita estabilidade, porque se você procura por aplicativos gratuitos que sejam seguros para não trazer risco para o seu computador, o GIMP é uma solução definitiva para você editar foto e fazer todo tipo de trabalho com foto para suas redes sociais. Aqui você vê as notícias mais recentes, que são as versões mais atuais do aplicativo. Você pode arrastar a página para conhecer um pouquinho mais outros aplicativos que estão ligados ao GIMP. E aí você conhece um pouquinho mais sobre a empresa. E aqui você tem o botão Download. É só clicar. Vai ser direcionado para essa página de download. Você pode escolher baixar via torrent, diretamente ou Microsoft Store. Eu gosto de baixar clicando em diretamente. Vai aparecer uma mensagem agradecendo o seu apoio. Como é um aplicativo gratuito, de código aberto, eles pedem uma doação. Aí você pode se sentir à vontade para fazer uma doação ou não. E aqui você encontra alguns documentos relacionados, tutoriais, que você pode ler alguns artigos para identificar alguma curiosidade ou algo específico que você esteja buscando. E agora aqui em cima, no canto superior direito, meu download está em andamento e ele é bem levinho, 296 MB. Só que roda muito bem no computador e praticamente não falta nada. Tudo que você precisa para editar as suas fotos você encontra nesse aplicativo. Agora já indicou que foi concluído, agora basta eu ir lá para minha pasta de downloads. Posso fechar. Aqui na minha pasta de downloads, eu encontro o aplicativo, que acabou de ser baixado, eu clico 2 vezes. Vai abrir uma caixa de diálogo, onde você pode selecionar o modo de instalação. Eu sempre deixo marcado instalar só para mim. Vai abrir a janela do instalador, você clica em instalar. Agora é só aguardar. Concluído o processo de extração dos arquivos, você pode selecionar a opção iniciar o GIMP e clicar em concluir. A primeira vez que você instala o aplicativo, ele demora um pouquinho para abrir, porque ele está lendo todos os arquivos dentro do seu computador e já vai direcionar você para a janela de bem-vindo. Aqui você encontra algumas informações referente à versão 3.0.6, que é a mais atual, e aqui você encontra alguns caminhos para você ser direcionado para a página do GIMP, a documentação, algumas coisas que a gente já viu lá na página antes de baixar. Aqui tem uma aba muito importante, que você pode clicar em Personalize, e selecionar, por exemplo, o tema. Eu gosto de trabalhar sempre no escuro, porque como você está trabalhando com foto, o ideal é você não ter luminosidade para não cansar as vistas e também para ter uma clareza maior dos arquivos que você está trabalhando. Então eu costumo manter em cores escuras. Caso você queira trabalhar com médio ou claros, é só clicar e selecionar. Tema dos ícones está relacionado com os ícones que você encontra aqui no canto superior esquerdo. Você pode selecionar Default ou Legacy. Ele vai fazer uma alteração apenas no ícone de cada ferramenta, mas não vai alterar a sua funcionalidade. E aí você pode selecionar também a opção de usar ícones simbólicos se disponíveis. Você pode desabilitar. Eu prefiro trabalhar com o tema Default e com usar ícones simbólicos se disponível desabilitado, porque eu acho mais legal trabalhar nesse formato, porque eu praticamente acostumei a trabalhar assim. Então você pode selecionar o que você acha mais adequado para você e trabalhar conforme a sua necessidade. Aqui você tem um botão de escala dos ícones, caso você queira que os seus ícones sejam alterados conforme o tamanho que você vai estabelecer. Eu gosto de trabalhar com tamanho grande. Tá vendo? Você tem um tamanho pequeno, trazendo tudo para a esquerda, ou imenso, levando tudo para a direita. Aí eu já acho que é exagero, eu gosto de trabalhar com grande. A opção dimensionamento de fontes, você pode escolher qual vai ser o tamanho que você vai querer visualizar todas as escritas dentro do seu aplicativo. No caso, são as fontes que são direcionadas para cada funcionalidade do aplicativo. Eu vou alterar para pelo menos, é só você segurar e arrastar para a direita. Eu acho que 130, 128, 130 tá bom. Eu gosto de trabalhar com 130.
Aí vai também da sua preferência, porque aqui é uma janela de personalização. Aí fica a critério de cada um. Idioma. A opção de idioma já está selecionado português, mas se você quiser garantir, é só vir aqui em português, Brasil. E as demais opções, como personalizações adicionais, a única que está desabilitada é só para trazer aqui o nome do aplicativo para dentro dessa barra. Eu acho que não tem necessidade. Para mim aqui tá legal, mas se você quiser fazer uma conforme a sua necessidade, beleza. É só personalizar e clicar aqui em fechar. Mas antes você também encontra a aba de contribua, a aba de criar, para você dar início aos seus primeiros projetos. Como eu já trabalho muito com esse aplicativo, eu já tenho alguns projetos aqui que eu já trabalhei anteriormente. É só clicar, reabrir e voltar a trabalhar. Ele mantém um histórico dos seus últimos projetos e isso agiliza muito o processo. Notas de lançamento está relacionado com a versão mais atual, que é a versão 30.0.6. Terminou de personalizar? Pode clicar em fechar. Vai abrir uma caixa de diálogo indicando que você precisa reiniciar o GIMP para que as alterações seguintes sejam efetivadas, ok? Eu vou fechar e vou abrir novamente. Aí ele vai abrir novamente essa guia de bem-vindo, eu fecho, e eu posso usar a tecla de atalho do meu teclado F11 para manter o aplicativo em tela cheia. Eu acho mais legal trabalhar assim. E agora, para quem está começando, parece um pouco confuso, porque a interface tem o lado esquerdo, onde você encontra todas as ferramentas, e o modo de cada ferramenta, onde você pode alterar os parâmetros de cada uma, e no canto direito você encontra também os históricos, as fontes que você pode utilizar para escrever dentro do aplicativo, e os formatos de tonalidade dos pincéis, que no caso aqui representa ou o formato ou a força. E no canto inferior direito você encontra a janela de camadas. A gente vai fazer um tour aqui pelo aplicativo para você aprender a dar os primeiros passos. Então, aqui em cima, no canto superior esquerdo, a gente encontra todo o menu do aplicativo. O menu arquivo é fácil de entender, porque praticamente todos os aplicativos, para quem trabalha com Windows, conhece muito bem essa interface, onde você pode criar um novo projeto, você pode abrir um projeto que já estava trabalhando antes, salvar, exportar, e encontrar mais algumas funções relacionadas ao início ou término de um projeto. E posteriormente você vai encontrar a aba Editar, que tem algumas funções relacionadas à edição. Aqui você encontra as teclas de atalhos que já são um clássico, como o caso do Ctrl Z, que a gente praticamente em todo aplicativo a gente aplica Ctrl Z para desfazer uma ação. Só que aqui no GIMP tem uma curiosidade. Os demais aplicativos, quando a gente quer refazer, a gente usa Ctrl Shift Z. Aqui não, é Ctrl Y. Então marca, quando você estiver trabalhando e precisar dar Ctrl Z e, por exemplo, você der um a mais do que o necessário, para voltar para a posição que você está precisando, você precisa utilizar o Ctrl Y, entendeu? Agora aqui você encontra o menu Selecionar, que está relacionado a tudo que você pode selecionar dentro de um projeto, ou, no caso, tirar a seleção, que é clicando em nada. Visualizar é o modo de visualização, caso você esteja trabalhando, por exemplo, com as grades, e você quer ou não exibir as grades, você clica em exibir, e quando não quiser mais, você desmarca. A opção imagem está relacionado a como a gente vai tratar a nossa imagem aqui dentro, e as opções que a gente tem disponível para tratar a imagem em si, porque a próxima opção camada está relacionado à camada que você vai abrir dentro do aplicativo. Então é diferente, você quando está trabalhando dentro de uma camada, você abre uma camada para trazer imagem. Então, você tratar a camada e tratar a imagem são coisas diferentes. O menu de cores, que aqui você encontra uma infinidade de ferramentas para fazer qualquer tipo de alteração de cor, é muito completo o GIMP, vale muito a pena você baixar e aprender a usar. Aqui você encontra as ferramentas, onde você pode aplicar diretamente pelo menu ou selecionar aqui na janela que elas estão disponíveis através de ícones. Ferramentas, filtros. Filtros você encontra, por exemplo, desfocar, o clássico desfoque gaussiano, que é muito poderoso. O desfoque de movimento de aproximação é um dos melhores que existem aqui no GIMP. A opção de menu janelas, para você ter um histórico das suas janelas e como trabalhar com elas. E aqui na seção ajuda, você encontra o manual do usuário, onde você pode clicar para ser direcionado para a página, para entender um pouquinho mais. Você tem a dica do dia, que se você deixar habilitado, toda vez que você abrir o aplicativo, ele vai dar uma nova dica relacionada. Diálogo de boas-vindas é aquela janela que a gente acabou de abrir.
E por fim, a opção GIMP Online para você ser direcionado para a página e sobre o GIMP, para você tirar mais informações relacionadas a esse aplicativo. Entendido como funciona o menu superior do aplicativo, agora a gente vai entender um pouquinho mais como trabalhar aqui com as ferramentas. E quando a gente para com o mouse em cima de qualquer uma das ferramentas, você descobre que elas estão separadas por seção. Por quê? Aqui a seção de recorte a gente encontra a ferramenta retangular e também a elíptica, que no caso é em círculo. A primeira opção, ferramenta mover e alinhar e distribuir, está relacionado a quando a gente quer movimentar uma imagem. Então, todas as ferramentas você vai encontrar a principal que está marcada e as suas variáveis. Então, você pode ir navegando sobre elas para você escolher qual você vai trabalhar. Quando você quiser alterar, por exemplo, aqui eu tenho a ferramenta de transformação unificada, que é Shift-T. Se eu clicar com o direito do mouse, aí eu posso vir aqui e selecionar a que eu estou querendo trabalhar. Por exemplo, transformação 3D, que é Shift-W como tecla de atalho. Aí você percebeu que agora ela está encabeçando a sua lista de ferramenta relacionada à transformação. Se eu quiser alterar, botão direito do mouse, navego dentro da janela relacionada a essa ferramenta e seleciono a que eu quero trabalhar, no caso Shift-S para redimensionar. Agora ela que está selecionada para uso. A parte inferior, a gente encontra 4 modos de visualização. A primeira opção, estado do dispositivo, é para a gente acompanhar a nossa última ação aqui dentro do aplicativo. A segunda opção, imagens, é para a gente acompanhar os arquivos que a gente está trazendo aqui para dentro. A opção histórico de desfazer é para a gente acompanhar cada uma das nossas ações. Aqui vai aparecer uma lista e a gente pode selecionar as últimas ações caso a gente queira retornar, por exemplo, para a 10ª ação da 20ª, entendeu? Então, eu quero ir para o meio da minha ação. Aqui eu faço essa navegação. E por fim, a janela de opções de ferramentas. Aqui a gente vai trabalhar de forma a fazer alteração em cada um dos parâmetros de cada ferramenta que a gente for selecionar. Aqui você pode clicar e arrastar para expandir um pouco mais a janela do lado esquerdo do aplicativo, ou diminuir. Eu gosto de expandir ao ponto que eu consiga ler aqui as informações referentes a cada uma das ferramentas. Tá vendo? Quando eu altero aqui para ferramenta mover, ela vai dar só 2 opções, porque praticamente ela só move. Quando eu seleciono a ferramenta retangular, aí eu já tenho algumas opções relacionadas a ela. E aí eu vou trabalhando em cima de cada uma. Aqui dentro do aplicativo, o ideal é você manter sempre a ferramenta mover marcada, porque ela é praticamente uma ferramenta padrão. Todas as vezes que você fizer uma ação, use a tecla de atalho M para retornar para essa ferramenta, porque ela é a ferramenta principal do aplicativo. Caso você esteja trabalhando com várias ferramentas e não queira se confundir, você sempre aperta a tecla M para voltar porque ela é a principal. Aí depois, quando você escolher uma próxima ação, aí você seleciona a ferramenta que você está procurando. Aqui do lado esquerdo, a gente já entendeu tudo. Aqui do lado direito, a gente encontra a primeira opção, pincéis. Como eu falei anteriormente, aqui a gente vai encontrar o formato de cada um e também a tonalidade. Conforme eu for alterando, por exemplo, eu vou selecionar aqui a ferramenta pincel, que tem como atalho a tecla P. Selecionei, e aqui na janela pincel eu estou marcando a seleção que é a mais suave. Eu posso vir para a próxima, que é a média, aí você vai perceber que vai alterar aqui, tá vendo? No canto esquerdo. Ou eu posso vir para a próxima, que é acima da média. Tá vendo que já aumentou aqui a dureza? Ou eu posso vir para a última, que é a mais rígida. Aí ela fica na dureza em 100%. Tá vendo? Aqui eu estou alterando a tonalidade da ferramenta. É como se você estivesse trabalhando de fato com um pincel e você vai alterando entre os pincéis para pintar dentro de um quadro. Aí aqui embaixo você encontra a janela de camadas. Para que serve a janela de camadas? Quando a gente vai dar início a um trabalho aqui dentro, primeiro a gente precisa criar uma camada. Como a gente faz isso? A gente vem aqui em Arquivo e seleciona Criar uma nova camada, que tem como atalho Ctrl N. Quando você clica em Criar nova camada, ele vai abrir uma caixa de diálogo indicando a largura e a altura, que no caso aqui é correspondente ao seu monitor. Como o meu monitor é 1920 por 1080, que no caso é HD, ele já vem marcando essas proporções. Mas caso você queira alterar e queira trabalhar com uma proporção diferente, você pode clicar aqui em Modelo e selecionar um modelo das muitas predefinições que o aplicativo já disponibiliza.
Tá vendo que você encontra formatos para display, você encontra formatos para telefone, formatos específicos para web, no caso aqui para o Samsung, para a Apple, ou você pode trabalhar nos formatos de tela, de imagem e de vídeo, que no caso aqui é o que já está marcando para mim, 1920 por 1080, ou 4K. Caso você esteja trabalhando com imagens para depois levar para um editor de vídeo, você já tem que estar trabalhando dentro da resolução que você vai trabalhar lá também, entendeu? No meu caso, 1920 por 1080, mas como já está especificado aqui para mim, eu mantenho. E caso você queira trabalhar no formato retrato, ele inverte a largura para 1080 e a altura para 1920, como se no caso você fosse fazer um post, por exemplo. Eu prefiro trabalhar no modo paisagem. Aqui você encontra opções avançadas. Caso você entenda mais a respeito de como trabalhar uma imagem de forma mais profunda, aí você pode fazer aqui as alterações conforme você ache necessário. Eu prefiro manter as opções como padrão. Aqui você pode clicar em redefinir para trazer para o padrão do aplicativo, cancelar ou clicar em OK, que no caso a gente está buscando criar uma nova camada. Eu vou clicar em OK. Aqui deu para perceber que ele criou uma camada no canto inferior direito e aqui a gente tem a nossa camada aberta no centro do aplicativo. Aqui no rodapé a gente encontra a proporção de visualização da nossa camada. Eu posso clicar na setinha para baixo e escolher 100%. Aí eu estou vendo uma visualização ainda mais ampla. Ou eu posso escolher 50%. E aqui eu consigo ver a resolução 1920 por 1080. E aqui eu começo a trabalhar como se fosse uma folha sulfite que tivesse deitada em cima de uma mesa. Agora eu começo a trazer imagens aqui para cima em novas camadas. Então, quando eu quero trazer aqui uma imagem, eu trago ela criando uma nova camada. Por exemplo, eu posso clicar aqui em Arquivo e escolher a opção Abrir como camadas, porque aí eu vou selecionar um arquivo e trazer aqui para dentro e ele vai criar uma nova camada daquele arquivo. Aí eu começo a juntar uma camada em cima da outra. É bem simples. A janela Fontes, a gente seleciona a fonte quando a gente vai escrever alguma coisa dentro da nossa camada. Por exemplo, eu posso vir aqui nas ferramentas e selecionar ferramenta de texto, que tem como atalho a tecla T. Selecionei a ferramenta, eu vou delimitar uma área dentro da minha camada para começar a escrever o meu texto. E aqui eu posso selecionar a fonte. Aqui no canto esquerdo eu também encontro os parâmetros da ferramenta. Lembra que eu deixei marcado aqui opções de ferramentas? Então aqui eu faço a alteração dos parâmetros da ferramenta e aqui eu determino qual fonte eu quero usar. Aqui são todas as fontes que eu tenho instalada dentro do meu computador. Caso você instale qualquer fonte, o aplicativo vai reconhecer. Aí basta você selecionar ela aqui para utilizar no seu texto. Eu vou clicar dentro da caixa que eu abri e aqui eu estou selecionando a cor preta. Tá vendo que aqui é a fonte, tamanho. Aqui nós estamos trabalhando em pixel, que é o formato mais adequado para projetos comuns. E por fim você encontra algumas alterações que você pode fazer dentro do seu texto. Por exemplo, GIMP para iniciantes. Agora eu posso selecionar o que eu acabei de escrever, alterar o tamanho, clicando em mais, eu posso deixar em 100. A opção de espaçamento eu posso diminuir, clicando em -2, e assim sucessivamente. Aqui você pode ir testando cada uma das ferramentas, você pode clicar para alterar a cor, aqui você seleciona uma cor, clica em OK, e aí você altera a cor do texto. Próxima janela, histórico de documentos. Aqui eu tenho um histórico de tudo que eu trabalhei anteriormente aqui dentro do aplicativo. Por exemplo, eu tenho aqui o banner que eu estou trabalhando para o meu canal, eu posso clicar 2 vezes para abrir, e agora eu estou trabalhando com o meu projeto iniciante e também com o meu projeto do meu novo banner. Eu quero visualizar em 50%. Eu posso utilizar a tecla de atalho número 2 do meu teclado. A tecla número 1 do meu teclado faz com que a minha camada esteja em 100%, a tecla número 2 em 50%, a tecla número 3 em 400% e assim sucessivamente. Eu prefiro trabalhar sempre em 50%, então eu uso a tecla de atalho 2. Aqui você percebe como eu tenho bastante camadas. De baixo para cima, eu tenho a primeira, que no caso é o meu fundo preto. Aí eu tenho a minha imagem de fundo antes dos meus logos, que representam os aplicativos que eu vou ensinar aqui no meu canal, e todos aqui são gratuitos. Aí eu posso marcar ou desmarcar para visualizar uma camada específica. Tá vendo? Quando eu desmarco, aí eu fico só com fundo preto. Desmarco o fundo preto, aí eu fico com fundo transparente. Volto a marcar,
volto a ver, no caso aqui, a minha imagem de fundo. E todos os logos ou todas as camadas eu posso marcar e desmarcar a qualquer momento. Aqui eu tenho um parâmetro que é do banner do meu canal. Todas as vezes que você for fazer um banner para o seu canal do YouTube, é necessário que você tenha aqui esses parâmetros estabelecidos. O que acontece? Dentro desse parâmetro, você sabe, por exemplo, eu vou selecionar a ferramenta de seleção retangular, que é a letra R. Dentro desse espaço, é para quem vai visualizar o meu canal pelo celular. Selecionei, tá vendo que tem um pontilhado em volta? Aqui está indicando que existe uma seleção. Aqui eu posso fazer alterações dentro dessa seleção, ou simplesmente clicar aqui no menu Selecionar, escolher a opção Selecionar Nada. Aí ela desaparece. Dessa ponta até essa ponta é para quem vai ver o meu banner no computador. Selecionar Nada. E dessa ponta até essa ponta é para quem vai ver o meu banner na televisão. Então é importante você saber trabalhar aqui dentro dos parâmetros estabelecidos. É necessário você saber qual é o formato que o YouTube pede para miniaturas, para banner, e assim é para todas as redes sociais. Para cada uma tem um parâmetro diferente. É importante você descobrir o que ela pede e começar o seu projeto aqui dentro do parâmetro estabelecido. Por exemplo, eu vou clicar aqui em Selecionar Nada, e se eu sair do modo de visualização de tela cheia, F11, eu vou ter aqui em cima a medida que eu estou trabalhando no meu banner, que é 2048 por 1152. Quando eu clico aqui no primeiro projeto que a gente abriu a primeira camada, aí eu vejo que é 1920 por 1080. E aí eu vou trabalhando conforme cada projeto, estabelecendo as camadas e trabalhando conforme a especificação de cada um. Então aqui eu já tenho todas as camadas que eu acho necessário para fazer o meu banner. Eu posso dar continuidade em novas camadas conforme for necessário. Por exemplo, aqui eu tenho uma marcação que eu escrevi todos os logos que eu traria para o meu banner, e aí eu selecionei a ordem de cada um. Para não esquecer, eu deixo ela marcada aqui. Não quero mais ela aparecendo, vou e desmarco. Posso desmarcar também aqui os parâmetros que são a medida do YouTube, para continuar dando tratamento aqui dentro do meu projeto. E qual a minha ideia aqui em cima desse banner? Eu quero que as pessoas entendam que o meu canal é voltado para aplicativos gratuitos, para todo mundo que está buscando criar conteúdos e aprender a ganhar dinheiro nas suas redes sociais. Então, eu vou ensinar a respeito de todos eles aqui no meu canal, e já estou abrindo também um clube de membros, onde eu vou disponibilizar todos os cursos referente a cada um desses aplicativos, e aí vai ser o pagamento que eu vou dar para todo mundo que me apoiar. E caso eu já tenha finalizado o processo de criação desse clube de membros, você vai encontrar o link aqui na descrição desse vídeo. Caso você ainda não encontre, o primeiro link vai ser referente ao aplicativo DaVinci Resolve. Eu estou construindo um curso bem legal a respeito de todas as páginas desse aplicativo, que é um editor de vídeo sensacional, e compensa muito você conferir, porque está numa promoção imperdível, por apenas R$ 37,90 para quem comprar agora no início, porque conforme eu for estabelecendo e for criando mais aulas, aí eu vou aumentar o valor do curso. Então clica no primeiro link que está aqui embaixo na descrição, ou para conhecer o meu curso a respeito do DaVinci Resolve, ou para conhecer mais a respeito do clube de membros. Te espero lá! Agora sim eu posso dar continuidade aqui no meu banner, por exemplo, escrevendo aqui em cima, clicando na ferramenta de texto, selecionando uma área, escrevendo um texto. Por exemplo, aprenda a viver de YouTube. Eu posso selecionar para escolher uma cor, mas como eu vou querer a cor branca, e eu vou fazer assim, simplesmente eu vou segurar e arrastar a cor branca, e vou trazer aqui para dentro. Tá vendo que ele alterou? Eu posso alterar o tamanho, eu posso diminuir o espaçamento, porque conforme eu diminuo o espaçamento, eu consigo ir aumentando o tamanho. E caso eu queira alterar a fonte, clico aqui dentro da fonte e busco a que eu acho ideal. Eu gosto de sempre trabalhar com essa aqui, ó, Oswald Bold. Clico nela para alterar a fonte do meu texto. Posso aumentar um pouco mais. E agora eu volto aqui para a ferramenta de mover. Quando eu clico na ferramenta mover, aí estabelece a minha próxima camada, que no caso aqui é uma camada de texto. Eu posso habilitar ou desabilitar. Quero continuar alterando porque por algum motivo eu acho que não está legal, ficou muito apertado, eu quero diminuir um pouquinho o tamanho. Eu vou e seleciono a ferramenta de texto, clico dentro, seleciono tudo e diminuo. Eu acho que 6 aqui é muito. Vou manter o espaçamento em -2. Clico na ferramenta de mover. Beleza, agora sim, tá vendo que deu um espacinho?
Agora ficou legal. E aí eu vou continuando trabalhando dentro da minha imagem. Eu trago novas camadas aqui para dentro, onde eu posso baixar de bancos de imagem que disponibilizam gratuitamente. Eu posso criar um QR Code para trazer aqui para minha imagem, para os casos que a pessoa estiver assistindo o meu canal através da TV, que ela possa escanear através do celular para ser direcionado para a minha página do meu clube de membros. E aí eu vou usando a minha criatividade. Por exemplo, voltando aqui para o nosso primeiro projeto, que é de 1920 por 1080, posso voltar aqui para a página do GIMP, usar a tecla de atalho F11 para expandir a página, e depois usar a tecla de atalho Print Screen. Seleciono a opção de captura de tela inteira, volto para o GIMP, seleciono a primeira camada e clico Ctrl V. Tá vendo que eu trouxe a imagem que eu capturei do site do GIMP? Para alinhar essa camada de forma fácil, eu clico com o direito do mouse aqui na ferramenta Mover ou uso a tecla de atalho Q. Alinhar e distribuir. Tá vendo aqui no canto inferior esquerdo que eu tenho os formatos de alinhamento? Eu posso clicar para trazer para o centro e depois clicar para alinhar no meio. Pronto, agora eu já tenho aqui a minha página estabelecida e através dessa página de fundo eu posso começar a trabalhar no thumbnail desse vídeo. Eu vou alterar o modo de visualização do aplicativo para F11 para que eu possa ver essas ferramentas aqui embaixo. Tá vendo? Aqui do lado esquerdo, por exemplo, se você quiser voltar aqui para o histórico de desfazer, aqui você tem o histórico de tudo que você fez até agora. Se eu quiser ir navegando em cada uma das alterações que eu fiz até agora, eu posso usar a seta para a esquerda. Tá vendo que eu estou subindo? Acompanha aqui, ó, camada de texto. Eu estou subindo. Ou seta para a direita para retornar para a minha última ação. Agora eu vou tirar a minha imagem da tela, porque senão você não vai poder acompanhar as opções que tem aqui no canto inferior direito. Pronto, tá vendo que aqui no canto inferior direito a gente encontra mais algumas opções. Eu quero fazer com que essa camada venha para baixo, porque aqui ela acabou ficando em cima do texto que eu escrevi. Então eu seleciono a camada e clico na seta para baixo. Tá vendo que eu estou navegando com ela aqui? Se eu clicar mais uma vez para baixo, ela vai se tornar a primeira, então o meu fundo cobriu, só que eu quero que ela fique acima do fundo. Clico para cima. O fundo, eu não quero que ele seja branco. O que eu posso fazer? Eu vou desabilitar um pouquinho a minha camada que eu acabei de colar, para você ver que eu posso simplesmente trazer a parte preta para cá e arrastar para cima da minha camada fundo e soltar. Tá vendo que eu acabei de alterar a cor da minha camada? Aí eu posso habilitar novamente a minha camada que eu acabei de colar e posso alterar a opacidade dela clicando aqui, em menos ou mais. Eu prefiro clicar e arrastar. Tá vendo que legal? Eu tirei um pouco daquela luminosidade da minha imagem. Agora ela está aqui em 30%. Se eu quiser retornar, eu só arrasto. E aqui também eu posso alterar o modo de visualização de cada uma das imagens. Aqui você pode clicar em cada uma para descobrir o efeito que ela vai aplicar. E é legal porque aqui você está trabalhando com muitas camadas e o que vale aqui é a sua criatividade. Então você pode tirar um momento para descobrir como funciona cada um desses modos para você mesclar imagem em cima de imagem. Eu vou trabalhar aqui com o normal. Caso eu precise criar mais uma camada de forma fácil e rápido, eu clico aqui na opção Criar camada. Aí aparece uma janela para você estabelecer como você quer dar início nessa imagem. Por exemplo, eu quero estabelecer a cor da frente, que é o preto, cor do fundo, que é o branco, cinza médio, branco, transparência ou textura. No caso aqui eu vou selecionar a opção Cor de fundo. Selecionar, clicar em OK. Tá vendo que ele criou aqui mais uma camada? Se eu quiser renomear essa camada, eu clico 2 vezes e escrevo Recorte. Por quê? Eu quero fazer um recorte dessa camada selecionando a opção Seleção elíptica. Eu vou voltar para a minha camada e vou usar a tecla de atalho E. Tá vendo que ela alterou aqui em cima? Essa opção de ferramenta de alinhamento é Q. E a próxima opção, que é a ferramenta de seleção elíptica, é E. Eu vou ficar aqui na minha imagem com o mouse parado e vou usar a tecla E para selecionar essa opção e a tecla Q para voltar para a opção anterior. Você lembra qual que é a tecla de atalho para a ferramenta Mover? É o M, não é verdade? Eu clico M, volto para a ferramenta Mover. Tá vendo que legal? Depois que você decora todos os atalhos, fica muito fácil de trabalhar aqui dentro desse aplicativo. Eu vou usar a tecla de atalho E para selecionar a minha ferramenta elíptica. Eu posso clicar e arrastar e selecionar uma área com essa ferramenta. Aqui eu estou cortando para dentro. Tá vendo que ela está pontilhadinha dentro do círculo? Se eu usar a opção Delete, eu vou deletar o que está por dentro. Mas eu não quero, eu quero deletar o que está por fora.
Então eu vou usar a tecla de atalho Ctrl Z, vou usar a tecla de atalho Ctrl I, ou no caso aqui em selecionar, clicar na opção inverter. Tá vendo que agora o pontilhadinho está aqui por fora? Agora sim eu posso clicar em delete. Agora eu tenho um círculo aqui dentro do meu projeto. Eu posso vir em selecionar, nada, e agora essa camada está aqui solta. Eu posso simplesmente voltar para a tecla mover e mover essa camada para onde eu quiser. Tá vendo que legal? E caso eu queira diminuir o tamanho dessa imagem, eu posso vir aqui na ferramenta de redimensionar e fazer alteração aqui na janela dos parâmetros da ferramenta. Por exemplo, eu posso clicar para ir diminuindo conforme a largura e a altura, ou posso simplesmente pegar nos pontos que foram estabelecidos pela ferramenta e arrastar. Agora eu posso pegar esse ponto e trazer aqui para o canto superior esquerdo. Depois que eu estabeleci o tamanho e o ponto necessário, eu posso clicar em redimensionar. Agora eu tenho duas camadas, que eu posso clicar para habilitar ou não, e caso eu queira fazer mais um círculo, eu não preciso fazer o processo tudo de novo. Eu posso simplesmente clicar aqui nessa opção duplicar, que agora eu tenho duas camadas. Ele vai sempre trazer para a ferramenta que eu estava trabalhando antes. Por isso é importante todas as vezes que você utilizar uma ferramenta, voltar para a ferramenta M. Agora eu tenho a camada de cima e a camada de baixo. Se eu desabilitar, você não percebe porque está uma em cima da outra. Eu posso marcar de cima, vir com a ferramenta mover e trazer aqui para o canto esquerdo. Só que agora eu quero que as duas trabalhem unidas. O que eu faço? Seleciono a de cima e uso aqui essa opção para combinar com a de baixo. Agora eu habilito e desabilito as duas. Se eu quiser mover, estou aqui com a minha ferramenta M marcada, clico dentro do círculo e estou movendo as duas. Viu que legal? Aqui a gente tem um controle absoluto de cada uma das nossas camadas e aqui a gente pode fazer a alteração que quiser. E por fim, eu vou te ensinar como trazer um arquivo aqui para dentro para dar continuidade, no caso aqui da nossa thumbnail, que está estabelecida como 1920 por 1080. Eu posso clicar aqui em Arquivo, selecionar a opção Abrir como camadas, procurar em Pictures, que no caso são minhas fotos, encontrar a pasta onde eu tenho as minhas fotos e aqui selecionar uma foto para abrir dentro do aplicativo. No caso, eu acho que essa foto aqui está legal, mas eu posso ir procurando. Tá vendo que eu vou clicando nas que são PNG, que está sem fundo, e aqui eu vou visualizando. Só que eu vou trazer essa primeira. Seleciono ela, clico em Abrir. Tá vendo que ele abriu aqui uma nova camada, no caso 01 PNG? Eu posso clicar, selecionando a minha ferramenta de mover, e segurando o Shift e seta para a esquerda, mover a minha imagem. Levei para a esquerda, que eu acho que é o ponto ideal. Posso voltar a trabalhar aqui no meu texto, posso clicar e arrastar. Posso alterar a fonte, o texto, continuar trazendo elementos aqui para dentro da minha thumbnail. Viu como é fácil? E se você quiser continuar aprendendo a dominar aplicativos gratuitos para criar bons conteúdos para suas redes sociais, clique no vídeo que está aparecendo aqui em cima, pois tenho certeza que depois que você dominar e colocar em prática, você vai alcançar o sucesso tão esperado.